tarde, pessoal do canal. Mais uma vez eu aqui. E eu vim contar algo que eu já tinha dito, escrito nos comentários, que eu estaria fazendo alguns vídeos e que eu estaria falando de algumas experiências que eu tive ao decorrer da minha vida, que é uma vida não muito comum. Aí, então, uma das experiências que eu falei que eu iria contar está no comentário de um dos meus vídeos. E eu falei que eu estaria contando sobre essa experiência. Eu vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito longo, muito chato. E então eu vou começar. Gente, essa experiência aconteceu comigo foi no ano de aproximadamente no ano de 2002, 2001, entre 2001 e 2002, que foi o ano da minha conversão. Eu não sou muito boa com datas, eu realmente não lembro exatamente. Eu calculo mais ou menos pela idade do meu filho, do Gustavo, que eu me lembro que o Gustavo tinha aproximadamente 1 ano. Bem, gente, primeiramente eu quero dizer que eu não conhecia nada de Bíblia. Eu sempre fui católica não praticante. Se você me perguntar o que eu aprendi na catequese, eu não me lembro. Eu lembro vagamente quando se falava de Jesus, do amor de Jesus. Foi a única coisa que me marcou, mas eu de Bíblia não conhecia nada, não entendia nada de Bíblia. E então foi nesse ano eu comecei a sentir o chamado de Deus, né? Que foi muito forte para minha vida. Eu entendi que Deus estava me chamando e resolvi me entregar então a este chamado, ao que Deus tinha para minha vida. E essa experiência, dentre tantas que eu já tive, foi uma experiência que me marcou muito, porque foi muito real. A gente tem sonhos, a gente tem visões, mas para mim foi muito mais do que um sonho, foi muito mais do que uma visão. Foi plenamente, hoje eu entendo, foi um arrebatamento do meu espírito. Bem, então eu vou, como que isso aconteceu? Eu me lembro que fazia mais ou menos uns 3 dias que havia acontecido o meu batismo nas águas. E eu tinha muito problema de depressão, tive muitos problemas de depressão, crise de ansiedade, e eu tinha muitos pesadelos, perturbações, que na verdade hoje eu tenho a certeza, hoje eu sei que isso não eram simplesmente pesadelos, eram também perturbações espirituais, né? E naqueles dias o mal, assim, o inimigo lutou muito contra a minha vida. Eu me lembro que naquela noite eu fui dormir e eu estava muito feliz com Jesus, que eu havia conseguido, enfim, me batizar. E eu sabia que ali era o começo de uma nova história para minha vida. Mas foi como se o inimigo ele não aceitasse me perder a minha alma. E parece então assim que ele lutou até o último instante. E naquela noite eu me lembro que eu fui deitar. E era a hora, eu não me lembro exatamente, mas era umas 3 da madrugada. E eu tive um arrebatamento do meu espírito. Eu só me lembro que eu ouvi uma voz muito doce que chegou no meu ouvido e falou assim pra mim: vem comigo, eu tenho algo para te mostrar. E eu me lembro que eu abri os meus olhos e aquela voz era muito sedutora, era uma voz muito sedutora, parecia a voz de um anjo, uma voz muito sedutora. E eu me lembro que ele me disse: vem comigo que eu quero te mostrar algo. Eu me lembro que naquele momento foi como se eu fosse arrancada do meu corpo. Em instantes eu me vi flutuando. Eu estava flutuando, eu não tinha um corpo físico. E a minha consciência foi levada a um lugar muito alto, muito alto. Era como se fosse um monte muito alto. E nesse monte muito alto tinha uma mansão. E essa mansão era uma coisa assim, nossa, era coisa assim, de
cinema, assim, era coisa como que esses dias eu via sobre a mansão do cantor Michael Jackson. E era algo assim, muito grande, uma beleza de coisa de quem tem muito dinheiro. E eu me lembro que ao redor dessa casa tinham pessoas, muitas pessoas. E essas pessoas estavam aclamando aquela pessoa que estava lá dentro. E elas gritavam: linda, maravilhosa, nós queremos te ver. E eu fiquei ali curiosa, tentando entender o que estava acontecendo ali. E eu me lembro que essa voz me disse: você pode entrar, você está em espírito. Eles não podem entrar, você pode entrar. Eles estão aclamando ela, eles querem ver ela. E eu fiquei curiosa, eu disse: nossa, mas quem está lá dentro dessa casa? Quem é essa pessoa que todos querem ver? Quem é essa pessoa que todos estão aclamando? Ela deve ser muito linda, uma pessoa muito desejada, todos querem conhecer ela. E essa voz me disse: vamos entrar? Você pode entrar, você pode ver. E eu me lembro que, como se eu estivesse flutuando, eu fui me movendo lentamente, porque eu estava em espírito, e eu fui entrando para dentro daquele lugar, daquela mansão. E havia muitos cachorros, pitbull não, Rottweiler, que faziam uma segurança do local. E eu me lembro que eu fiquei com medo naquele momento. E a voz me disse: não precisa temer, eles não podem te tocar. Você está em espírito. E aí eu me lembro que eu cheguei bem perto da porta e ele disse: você pode atravessar paredes, você está em espírito. E eu fui flutuando, impulsionando o meu corpo, e eu atravessei. Eu me lembro que eu tive esse pensamento: nossa, eu estou me sentindo como um balão, eu estou flutuando, me movimentando como um balão. E assim eu fui me movimentando por dentro daquela casa, que aquela voz ia me conduzindo. E quando a gente entrou dentro daquela casa, eu me lembro de ter visto muito ouro. E eu me lembro que até mesmo os móveis eram revestidos de ouro. Eu disse: nossa, isso é coisa de gente muito rica. E eu me lembro que, pra mim, naquele momento, eu era uma pessoa ainda muito jovem, uma pessoa recém-convertida. E como toda pessoa recém-convertida, a gente ainda é muito carnal. E a gente tem desejos carnais. E eu me lembro que eu fiquei: nossa, meu Deus, quem será essa pessoa? Meu Deus, ela é muito rica. Gente, ela é muito perfeita. As pessoas estão aclamando o nome dela, o que ela faz. E aí ele me conduziu, ele me disse: ela está lá em cima. E aí eu subi uma escada, eu me lembro que era toda vermelha, e eu fui dar dentro do quarto. E dentro deste quarto, quando eu olhei, eu vi uma mulher. E ela era uma mulher muito linda. E ela estava se olhando. Eu me lembro que ela se olhava no espelho e ela admirava a própria beleza dela. E ela passava a mão nos cabelos, ela passava a mão no corpo dela. E era uma beleza surreal, incomum. E eu disse: nossa, ela é muito linda. E eu me lembro que aquela voz disse: tudo isso eu dei pra ela. E eu disse: nossa, mas no meu pensamento eu não conseguia entender, mas quem é esse ser que pode dar tudo isso? E ele falava: tá vendo o cabelo dela? Era um cabelo muito comprido, muito perfeito. E ele tinha um brilho extraordinário. E ele disse: esse cabelo ela não tinha, eu dei pra ela. Este corpo ela não tinha, eu dei pra ela. Tá vendo? As pessoas lá fora estão aclamando, aclamada. Poder, eu dei a ela. Tudo isso, mansões, eu dei a ela. E eu me lembro que aí eu comecei a enxergar, a observar todas as coisas, tudo que ele falava, eu enxergava. E ele dizia: tudo isso
eu dei a ela. Mansões, poder, carro, casa, tudo mais, e tem mais. E eu me lembro que isso, por um tempo eu fiquei muito... Como assim? Ele pode dar tudo? E ele me disse, tá vendo? Ela aparenta ter a idade dela, a idade que ela aparenta ter, não é a idade que ela tem. Ela tem muito mais idade do que você imagina. E até mesmo isso eu posso fazer. Gente, eu me lembro que naquele momento eu fiquei extasiada, maravilhada, e era como se aquela voz me seduzisse. E aí ele começou a dizer, você quer? Você quer? Você só precisa dizer uma vez, você quer? E eu estava assim, naquele momento eu fiquei sem reação. E aí eu me lembro que ela começou a se movimentar, como se ela tivesse sentido a minha presença, a nossa presença lá dentro do quarto dela. E nesse momento ela começou a olhar, tentar me procurar, se mover, apalpar. E ela viu que tinha alguém lá no quarto. Ela sentiu a nossa presença. E como ela não pôde nos enxergar, ela abriu uma cortina. E nessa cortina, aí eu entendi quem era esse ser. Havia como se fosse um altar. E nesse altar haviam muitas imagens. E dentre estas imagens, gente, eu não tinha conhecimento nenhum, de religião nenhuma, de nada. E eu me lembro que dentre essas imagens havia uma cabeça de um bode. E muitos objetos tipo castiçais, velas, tudo vermelho. E aquela cortina que se abriu era uma cortina vermelha e aquela cabeça daquele bode negro, aquele bode preto. E quando eu vi aquilo, eu disse, não, eu já sei quem você é. Eu não quero. E ainda até o momento que eu vim e eu disse, me tira daqui. Eu quero sair daqui, eu não quero nada que é teu. Nada que vem de ti é bom. Me tira daqui. E foi nesse momento, foi como se eu caísse. Foi como se eu caísse mesmo. Eu caí em cima da minha cama. E eu me lembro que aquela voz ainda falava comigo. Você ainda tem a oportunidade de dizer, você quer? Eu posso vir até você. Eu trarei pessoas, eu farei vir pessoas até você que farão o pacto, que farão com que você tenha tudo o que eu posso te dar nessa terra. E eu me lembro que eu comecei a gritar dentro de mim. E eu disse, sai daqui. Eu sei que você é o diabo e você é o pai da mentira. E nada bom vem de ti. E tudo que você dá, você tira. Você não pode dar paz de espírito. E antes de eu vir para Cristo, eu não tinha paz dentro de mim. Eu não troco essa paz que há dentro de mim por nada, por nenhum tesouro que você tenha e que você possa dar. Eu te repreendo, sai daqui. E eu me lembro que naquele momento que eu repreendi, eu comecei a ouvir os cachorros latirem. E o latido dos cachorros foi muito longe. E eles ficaram perturbados. Para mim foi muito real essa experiência. E passados já muitos anos, eu reconheci essa pessoa me mandou um convite. Essa pessoa que eu vi, ela trabalhava com pactos. Ela era especialista em pactos com o diabo. E ela me mandou um convite no Facebook. Gente, eu fiquei impressionada porque a pessoa, ela existe, ela é uma pessoa real. Depois disso eu consegui refletir que
o mundo espiritual é muito real. E eu fico impressionada também porque naquele tempo eu não conhecia nada de Bíblia, eu não conhecia nada da palavra de Deus. E eu até me questionava muitas vezes como que o diabo ele pôde arrebatar o meu espírito. E depois eu conhecer a palavra e perguntar a Deus, o Senhor me mostrou. O próprio Cristo foi tentado e foi levado ao pináculo do templo. E o diabo ofereceu ali para ele tesouros da terra, mulheres, poderes deste mundo, coisas do mundo. O diabo ele tenta até o último momento contra a nossa vida. O diabo ele vai nos tentar até o último momento para tentar roubar a nossa alma, para roubar aquilo que o Senhor tem em nós, aquilo que o Senhor pode usar para o reino. O diabo conhece, porque ele está ao derredor, nos sondando, tentando nos tragar. E ali o diabo entendendo que o Senhor tinha algo na minha vida, talvez, que o Senhor quisesse usar para a glória dele, o diabo tentou seduzir de alguma forma, implantando os seus pensamentos, os seus desejos no meu coração. Mas eu louvo a Deus que o Senhor naquele momento, ele me deu sabedoria da palavra que eu ainda não conhecia muito bem. E eu consegui repreender e eu consegui resistir ao diabo. E hoje eu fico meditando às vezes, se eu tivesse aceitado, e se eu tivesse aceitado essa proposta? Talvez eu pudesse ter tudo que ele me ofereceu. E eu não vou dizer, irmãos, assim, amigos, pessoas que não foi tentador. Porque quando a gente é uma pessoa ainda carnal, como eu ainda era uma pessoa que eu ainda estava começando a conhecer Jesus, eu achei tudo muito tentador, sim, naquele momento. Mas eu louvo a Deus porque eu consegui resistir. Porque tesouro nenhum nessa terra vale a paz de espírito. Tesouro nenhum desta terra vale a proteção do Altíssimo. Coisa nenhuma dessa terra vale o que o Senhor colocou dentro de nós. A certeza que o Senhor colocou, porque a gente não vive como o mundo vive. Não é sobre tesouros, não é sobre coisas passageiras. É sobre a certeza que estaremos na eternidade com Cristo. E isso vale muito mais do que qualquer coisa que o diabo, que o inimigo das nossas vidas possa dar. Porque ele pode. A Bíblia diz que o mundo é do maligno e os poderes desse mundo foram dados a ele. Ele pode. Ele pode sim nos trazer. Ele pode sim nos dar coisas. Ele pode sim nos dar poder. O diabo é imitador. Mas a gente tem que saber que tudo é passageiro, que tudo é ilusório. E tudo que o diabo dá, ele tira. Mas as coisas de Deus são firmes. Há uma diferença naquilo que vem de Deus e naquilo que vem do diabo, inimigo das nossas vidas. Amém? Eu deixo essa mensagem contigo, que você possa refletir, que foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradeço muito a Deus por todas as experiências que eu tive. No momento, talvez a gente não entenda porque Deus nos leva, porque a gente vive tanta coisa, porque a gente é tão diferente, mas em tudo há um porquê. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.